Geografia, sexto ano, professora Débora Corrêa. Olá, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, tá? É a aula do dia 27/5. E os conteúdos que nós vamos ver nesta aula serão a água e a hidrografia, tá? Tá lá no capítulo 10 do livro didático de vocês, tá? Inicia-se lá na página 117. Então, enquanto você vai ouvindo a explicação, acompanhe no livro didático, tá bom? Então, vamos lá, a água e a hidrografia. Nesse capítulo 10, né, nós vamos estudar as porções de água doce que se encontram nos continentes, entre eles os rios, as águas subterrâneas, os lagos e as geleiras, tá? E aí nós também iremos ver a disponibilidade e as maneiras de uso dessas águas, tá? A água ela está constantemente passando de um estado para o outro, seja ele sólido, né, o gelo, o líquido, por exemplo, a água, o gasoso, o vapor de água. E aí, a transformação e circulação da água, a gente chama ele de ciclo da água ou de ciclo hidrológico, tá? Então, tem um mapa aí, né, para vocês darem uma olhadinha. Mas o que seria o ciclo da água? Como eu falei, ele também é chamado de ciclo hidrológico, tá? Que ocorre por meio das mudanças dos estados físicos, né? E da movimentação da água pelos seres vivos e até mesmo pelo meio ambiente. Então, esse ciclo ele vai depender diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade, tá? Então, o Sol ele vai ser responsável por proporcionar energia para que esse ciclo ele aconteça. Sua luz ela provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre e em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo elas vão sublimar, tá? Passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, que é do sólido para o líquido, e da evaporação. A água, agora em estado gasoso, ela vai subir para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, tá? E ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, tá? Que é a condensação. E aí forma as nuvens, que na realidade são uma grande quantidade de gotículas de água. E em locais frios, essas gotículas podem solidificar, dando origem à neve ou o granizo. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, então, ela pode atingir rios, lagos, oceanos, infiltrar-se nos solos e nas rochas ou pode ser impedida de voltar para a superfície terrestre pela vegetação. Então, dá uma olhadinha na imagem que eu coloquei aí também, né? E aí a chuva garante que a água ela retorne para a superfície terrestre. E os seres vivos, eles possuem um papel muito importante no ciclo da água, né? Como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também ela pode fluir pelas cadeias alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem a água e os animais obtêm essa substância bebendo ou retirando dos alimentos. Então, os animais perdem água por meio do processo como a eliminação de urina, na respiração e na transpiração. Já as plantas perdem a água por transpiração, processo em que o vapor de água é liberado por estruturas presentes na epiderme do vegetal, tá? E por gutação, que é um processo no qual a água ela é eliminada. A água eliminada, na verdade, ela encontra-se no estado líquido, tá? Além disso, parte da água que fica incorporada nesses seres, elas vão ser eliminadas durante o processo de decomposição. Os rios são cursos naturais de água, né? Água doce, que correm sobre os continentes e as ilhas. Eles são muito importantes para a sociedade, né? Porque eles fornecem a água,
e alimento também. E aí eles também possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação, a irrigação de áreas agrícolas, além de servirem para o lazer. Então, nós também temos que saber essa informação que um rio ele corre sempre de áreas de maior altitude, onde fica a nascente, para áreas de menor altitude, onde está a foz, né, que seria o local de seu término, tá? Que pode ser junto de um oceano, um mar, um lago, até mesmo outro rio. Já a variação do volume das águas de um rio, no período de um ano, ele é chamado de regime fluvial. A água da chuva, elas vão interferir no regime de um rio, tá? Nas épocas de seca, muitos rios ele têm o seu volume diminuído. E o contrário acontece na estação chuvosa, quando o volume de água ela aumenta muito, tá? Nos seus cursos em direção à foz, os rios podem encontrar-se e se unir. Nesse caso, o rio principal recebe as águas de outros rios, chamados afluentes. Os rios existentes em um espaço geográfico, eles formam uma rede fluvial, e a área drenada por um rio principal e seus afluentes, então, é chamada de bacia hidrográfica. Temos também no livro de vocês, na página 119, falando sobre rios de planaltos e rios de planície, tá? Então, o curso de um rio, ele apresenta características relacionadas às formas de relevo. Nós já vimos, né, sobre o relevo em aulas anteriores. E aí, os rios que cruzam as áreas de planalto, eles costumam ter muitas quedas de água, pois suas áreas têm muitos desníveis. Então, eles são chamados de rios de planalto. Geralmente podem ser aproveitadas para a geração de energia elétrica. Já os rios que percorrem áreas de planície, eles não apresentam quedas d'água por eles estarem em áreas que são pouco elevadas, sendo por isso, então, mais utilizada na navegação, na pesca e no lazer. E aí são denominados, então, de rios de planície. As águas subterrâneas, elas são formadas por excedente das águas de chuvas, tá? Que percorrem camadas abaixo da superfície do solo e preenchem os espaços vazios entre as rochas, tá? E aí, cerca de um quarto da água doce existente nos continentes está sob o solo. Quando essa água chega à superfície, formam-se as nascentes dos rios e dos lagos, tá? As águas subterrâneas, então, como eu já falei, elas vão se originar das chuvas, ou seja, quando chove, parte da água penetra na terra e forma reservatórios abaixo da sua superfície. Então, a água se infiltra no solo através das raízes das plantas. E aí, assim ocorre com o volume de água dos rios. E aí também nós temos a existência de uma variação dos níveis da água subterrânea de acordo com os períodos de seca ou de chuva, tá? E existem também dois níveis de solo nos quais a água ela pode ser encontrada, que seria o lençol freático e o lençol artesiano. O lençol freático ele é um reservatório de água encontrada na camada do solo mais próxima da superfície, tá? Então, a água ali armazenada é mais fácil de ser alcançada e retirada. Já o lençol artesiano, ele é um reservatório de água que fica localizada em uma camada mais profunda do solo, tá? Onde estão as rochas. E para poder retirar a água que nele acumula, são necessárias então de máquinas capazes de perfurar as camadas mais duras do solo, tá? Então, em geral, as águas dos poços que abastecem parte das casas, então ele provém do lençol freático. Os lagos e as geleiras. Os lagos, eles são águas continentais, geralmente tranquilas, que se encontram armazenadas em depressões cercadas por terras, tá? Eles podem ser formados a partir de águas da chuva, de nascentes, de rios que desaguam nessa depressão e de mares antigos e até no derretimento de geleiras, tá? Então,
só para vocês lembrarem aí. Então, os lagos são originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno, tá? Então, essa água pode provir de rios, de fontes subterrâneas, das chuvas ou do derretimento de geleiras, conforme eu falei para vocês agora. Já as geleiras, elas são massas de gelos formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao degelo. Então, elas são encontradas nas regiões de altitude elevada, tá? Como no caso no pico das montanhas, nas zonas polares. E aí, nessas áreas, quando ocorre um aumento da temperatura, em períodos mais quentes, o gelo pode se descongelar e aí dá origem aos lagos e aos rios. Disponibilidade de água doce. Na página 121 do livro, ele fala sobre esse tema, tá? Fala assim, ó, 9 países concentram 60% da água doce disponível no mundo. Aí tem lá Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. E aí, só que ele fala assim que mesmo nesses países pode haver a falta de água, né? Por diversos motivos. Entre esses motivos, nós temos o quê? Um dos fatores seria a distribuição irregular desses recursos hídricos no território. Outro seria a poluição da água, a escassez de chuvas em determinadas áreas ou em determinados períodos do ano, e também o consumo excessivo da água pelas populações, né? A quantidade de sais que são dissolvidas nos mares, nos oceanos e em alguns lagos faz com que a água ela se torne salgada. E aí, portanto, ela é imprópria para o consumo direto pelo ser humano. Porém, alguns países realizam um processo chamado dessalinização, que consiste na retirada de sais da água, e aí essa água torna-se potável, tá? E aí, só que esse tratamento, ele tem custo muito elevado para abastecer grandes populações. O consumo dos recursos hídricos. O que seria recursos hídricos, né? Então, nada mais é do que as águas superficiais e subterrâneas que vão estar disponíveis para o uso, tá? Então, a água natural é um recurso limitado e ela tem um valor econômico, tá? E em situações de escassez, ou seja, na falta, a prioridade desse recurso é o consumo, para o consumo humano, né? E aí, a gente sabe que a água é necessária para a realização de diversas atividades e para a sobrevivência dos seres humanos, tá? Por isso, então, a carência da água é um dos maiores problemas da humanidade, ok? Então, tem alguns, eu coloquei aqui, a água no uso doméstico, a água na agropecuária e a água na indústria. Então, são situações que a gente utiliza, né, a água. E aí, por exemplo, cerca de 12% da água disponível para a humanidade é utilizado, segundo a ONU, na rede de esgoto, em higiene pessoal, na lavagem de roupas, na preparação de alimentos, na limpeza de moradias, tá? E aí, em geral, os países com maior desenvolvimento, eles contam com a melhor distribuição da água potável. Em parte dos países menos desenvolvidos, a distribuição de água, ela não atende toda a população e muitas vezes ocorre a escassez e o racionamento. Já a água na agropecuária, segundo a ONU, ela é responsável pela utilização de 69% da água consumida no mundo, então ela vai ser empregada na criação de animais e na irrigação de lavouras, tá? A irrigação agrícola, ela pode causar contaminação de águas superficiais e subterrâneas, já que muitas vezes eles utilizam agrotóxicos sem os devidos cuidados, então acaba contaminando a água, tá? Além disso, causa um desperdício, pois boa parte dessa água destinada à irrigação, ela acaba se perdendo em vazamentos. Já a água na indústria, segundo a ONU, ela consome 19% da água mundial e que, apesar dos avanços, né, da tecnologia no processo de produção, a contaminação das águas por resíduos industriais ainda é muito alta, tá?
E no Brasil, as políticas públicas que impulsionaram o crescimento urbano industrial, elas não se preocupam em evitar a poluição dos rios. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, o rio Tietê e Pinheiros tem a parte do seu volume composto de esgoto industrial e residencial. E isso aí causa um índice muito baixo de oxigênio, tá? Então, por isso, a capital paulista, esses rios são considerados rios mortos, tá? Os rios e as regiões hidrográficas do Brasil. Páginas 125 e 126 do livro didático, ela fala sobre isso, tá? Então, no livro diz bem assim, ó, o Brasil possui muitos rios que se distribuem por várias bacias hidrográficas. As principais bacias são a Amazônica, a do Paraná, a do Tocantins, a do Uruguai e a de São Francisco, tá? E aí, em 2008, entrou em vigor o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que agrupou as bacias dos rios principais e dos rios menores próximo em 12 regiões hidrográficas. Tem bem aí no desenho que eu coloquei para vocês, deem uma olhadinha. E aí na página 125 ainda ele fala assim, ó, característica das regiões hidrográficas, tá? E aí tem a da região amazônica, que fala que abrange cerca de 45% do território brasileiro. Aí na página 126 fala da região hidrográfica do Paraná, que ela é formada principalmente pela bacia do Paraná e dos seus afluentes, como por exemplo o rio Tietê, Paranapanema, Peixe e Iguaçu. Depois nós temos a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. É a maior bacia hidrográfica totalmente localizada no território brasileiro e é a terceira em potencial hidroelétrico do país. Depois nós temos a região hidrográfica do Uruguai. Marca a divisa entre o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tá? Entre o Brasil e a Argentina e entre Uruguai e Argentina. Temos o São Francisco, que é o principal rio da região hidrográfica de mesmo nome, né? Apresenta muitas quedas de água que são aproveitadas para gerar a energia elétrica, tá? E aí temos as regiões hidrográficas Atlântico do Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Nordeste Ocidental. Eles abrangem a maior parte das bacias próximas ao litoral atlântico, tá? O rio Parnaíba, que compõe a região hidrográfica do Parnaíba, é uma divisa natural entre os estados do Maranhão e do Piauí. E o principal rio da região hidrográfica do Paraguai, de mesmo nome, é navegável, corta o Pantanal do Mato Grosso e deságua lá no rio Paraná. Então, dê uma lidinha com calma na página também 125 e 26, para vocês terem mais informações sobre essas regiões, tá? Os principais usos da água dos rios no Brasil, tá? Então, no Brasil, boa parte das águas ela é utilizada no abastecimento de residências, né? Escolas, hospitais, lojas, restaurantes, locais de lazer, entre outros, tá? E ela é utilizada como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, né? Um exemplo são as bebidas, né? Também tem os remédios. Então, parte importante do volume da água dos rios no país ela é utilizada na produção também de energia elétrica, que é feita por meio da construção de barragens que formam grandes lagos artificiais. Então, nessas usinas hidrelétricas, a água represada ela é aproveitada para movimentar as turbinas que fazem funcionar os geradores de eletricidade, viu? Então, quando estão em excesso, essa água represada, ela volta ao curso do rio pela abertura de comportas, né? E aí nós também utilizamos, né, essas águas dos rios nas áreas agrícolas, né? Que a água é utilizada para irrigação de plantações, tratamento
consumo de animais também, tá? Então, também coloquei aqui, por último, que ela é utilizada na navegação. Então, como vimos, os rios que mais favorecem a atividade são os de planície, porque eles percorrem regiões em que o relevo é relativamente plano, não apresentando queda de água, né? Então, alguns rios de planalto, com diferenças de altitude, são construídas umas eclusas, né? Que funcionam como elevadores de embarcações, permitindo então a navegação. Então, para finalizar nossa aula, nós teremos atividades, tá? Ela está no livro didático, nas páginas 129, 130 e 131. São de 1 até o número 9. E aí, vocês vão só responder no caderno, não precisa copiar as perguntas, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom estudo para vocês, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês e a família de vocês. Se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente na sala de aula. Fiquem com Deus.